Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim. Esse canal foi criado em torno de 7 meses atrás para que nós possamos falar sobre espiritualidade, sobre energia, vibração, mecânica quântica, enfim, todos os temas relacionados aí na nossa busca do autoconhecimento, do nosso despertar, né, de fato. Então, esse é o objetivo do canal, né? Trazer assuntos que tenham essas relações aí. O canal começou com o intuito de aquecer os motores, né? Trazer um pouco de... trazer, um pouco não, né? Mas trazer conhecimento básico, né? Então, a gente faz todas as segundas, quartas e sextas leitura comentada de obras, né? Então, segundas e quartas a gente faz a leitura da Bíblia Peshitta. A Bíblia Peshitta é esta daqui, ela foi traduzida diretamente do aramaico, a Bíblia que não passou pelo grego, né? Ela é muito usada ali na Igreja Ortodoxa Siríaca. O conteúdo basicamente é o mesmo, muda assim a questão de nomenclatura, nome das pessoas, nome dos lugares, porque ele é traduzido diretamente do aramaico, né? Mas o conteúdo é basicamente o mesmo. E a gente vem lendo essa Bíblia aí desde junho, julho do ano passado. Nós já estamos aqui no segundo livro de Reis. Hoje nós vamos começar o segundo livro de Reis. Tá? Então, segundas e quartas às 9 da manhã, a gente faz a leitura aqui na Twitch. E nas sextas-feiras a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos, também às 9 horas da manhã. Depois eu pego esse vídeo, traduzo, edito algumas coisas, traduzo não, né? Legendo, legendo e subo no YouTube, tá? Então a gente tem o nosso canal no YouTube, Conexões.crenças, provavelmente você deve estar acompanhando pelo YouTube. Então esse canal tem todos os vídeos, né, da Bíblia, desde que a gente começou a leitura, né? Então já tem bastante conteúdo lá para vocês acompanharem. No YouTube vocês vão perceber que tem lá 4 playlists: a playlist da Bíblia Peshitta, a playlist do Livro dos Espíritos, a de Salmos e a de Práticas, né? Então todos os textos que eu vou lendo, eu vou colocando no YouTube e ele vai ficando armazenado aí nessas playlists, né? Tanto da Bíblia quanto do Livro dos Espíritos. E os vídeos de salmos, o que eu faço? Eu faço diariamente a leitura de um salmo no Instagram, conexões.crenças também no Instagram. Todo dia de manhã, bem cedinho, tem lá a leitura de um salmo. Depois eu vou juntando tudo e vou subindo em blocos assim pro YouTube, tá? A gente está finalizando já os 150 salmos, né? Estamos nas últimas semanas aí, provavelmente últimos dias. Depois a gente vai trazer algum outro livro aí de preces, de orações, porque o intuito é a gente começar o dia de uma forma elevada, né? Buscar elevar nossa vibração para o início do dia, para que a gente tenha um excelente dia, né? Então, basicamente é isso. No Instagram também, além dos salmos, a gente também traz algumas outras vídeos, práticas. Todas essas semanas eu tenho trazido práticas de elevação energética, vibracional. Eu estou colocando isso tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, nos acompanhem, sigam os canais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Dê seu joinha se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal, é de graça, não paga nada, né? Vai acompanhando, compartilhe, comente, traga sugestões, participe. Importante a participação de todos para que a gente possa fazer desse canal um espaço aí de aprendizado, de conhecimento para todos. Essa é a ideia, tá? De conversas e de aprendizado acima de tudo. Então, antes da gente começar a ler, eu queria falar também do nosso parceiro nesse projeto, que é a Clima Digital. A Clima Digital é uma agência de digital, eles nos ajudam na parte de criação de conteúdo, na parte de criação de materiais, também na parte técnica, né, do site, do blog, do landing page, diversas coisas que são necessárias dentro de um canal, né, é de responsabilidade da Clima Digital. Então, se vocês tiverem interesse, saber um pouco mais sobre eles, clica lá no Instagram, @Clima Digital, ou no site www.climadigital.com.br. É isso. Vamos seguir? Vamos seguir. Vocês sabem que
na Bíblia Peshitta, né, no comecinho dos livros, né, ele traz aqui um breve resumo, do que é o livro, né? Então vamos ler aqui. Segundo livro de Reis. Do aramaico, Cipra Traiana de Malque. Traduz-se como Segundo livro de Reis. Em hebraico, Melahim Bet, que significa Segundo Reis. Autor desconhecido. Este livro era originalmente um só com o primeiro de Reis. Foi escrito no século 6 a.C. O profeta Elisha, né, que é Eliseu, sucede Elia, que é Elias. A cura de Naamã, o arameu. Diversos milagres através do ministério de Elisha, o Eliseu. Cura das águas, multiplicação de alimentos, ressurreição de um menino, curas. Um machado flutua, a concepção de uma mulher estéril. Continua com o relato da nação dividida. Narra a decadência e o declínio do povo de Alahá, devido à sua corrupção espiritual, a invasão, a destruição e o exílio de Israel para a Síria, e a posterior derrota e deportação de Judá para Babel. Eshaia profetiza. O livro da lei é encontrado. Captura e destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. O Senhor intervém extraordinariamente na vida do povo de Alahá através de vários dos profetas, os quais viveram, profetizaram e escreveram seus livros durante esta época, como Eshaia, Erâmia, Zefânia e uns 10 mais. Fala sobre vários reis aqui, né? Obviamente, o próprio nome do livro cita ao longo desse período. Eu gosto sempre de deixar a outra Bíblia aqui aberta, né? Porque ela é uma referência nos nomes pra gente. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa leitura. Então, segundo livro de Reis, capítulo 1. O fim de Jazia. Moabe se rebelou contra Israel depois da morte de Ahav. E em Samaria, Jazia caiu da sacada do seu aposento alto e adoeceu. Então enviou mensageiros dizendo a eles: Ide consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta minha enfermidade. Então um anjo de Maria disse a Elias, o Tasbita: Levanta-te, sobe ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga a eles: acaso não há Alahá em Israel para vos ires consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, assim disse Maria: não voltarás a descer da cama a qual subiste, mas morrerás irremediavelmente, disse Elias. Depois Elias partiu. Quando voltaram os mensageiros a Jazia lhes perguntou: por que voltastes? Eles lhe responderam: um homem subiu a nos encontrar e nos disse: regressai, ide ao homem que vos enviou e dizei a ele: acaso não há Alahá em Israel para que envies a consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, assim disse Maria: não voltarás a descer da cama a qual subiste, mas morrerás irremediavelmente. Então ele lhes perguntou: qual era a aparência do homem que subiu para vos encontrar e lhes dizer essas palavras? Eles lhe responderam: era um homem muito peludo que cingia um cinto de couro em seus lombos. Então ele lhes disse: é Elias, o Tasbita. Então Jazia lhe enviou um chefe de 50 com seus 50 homens. Eles subiram a ter com ele, e ele estava assentado no cume de um monte. Então o chefe disse a ele: profeta de Alahá, o rei disse: desce. Respondeu Elias e disse ao chefe dos 50: se sou profeta de Alahá, desça fogo do céu, e te consuma e teus 50. Então desceu o fogo do céu, e o consumiu, e os 50 que o acompanhavam.
Mas ele tornou a enviar-lhe outro chefe de 50 com seus 50 homens, que lhe gritou, dizendo: Profeta de Allahá, assim diz o rei, desce de imediato. Mas Elias lhe respondeu, dizendo: Se sou profeta de Allahá, desça fogo do céu e te consuma, e os 50 que estão contigo. Então desceu fogo do céu da parte de Allahá e o consumiu, e os 50 que o acompanhavam. E lhe enviou por terceira ocasião a um chefe de 50 com 50 homens. Quando subiu o chefe de 50, prostrou-se sobre seus joelhos diante de Elias e suplicou-lhe encarecidamente, dizendo-lhe: Ó profeta de Allahá, seja de valor minha vida e a vida destes 50 servos teus que se apresentam diante de ti. Pois eis que desceu fogo do céu e consumiu os dois chefes de 50 e os 50 que os acompanhavam. Agora, pois, seja de valor minha vida diante de teus olhos. Então disse o anjo de Maria a Elias: Desce com ele, não o temas. Então Elias se levantou e desceu com ele ao rei. E disse a ele: Assim diz Maria: Porquanto enviaste mensageiros para consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom, acaso não Allahá Israel para consultar sua palavra? Por isso não voltarás a descer da cama a qual subiste, mas morrerás irremediavelmente. E de acordo com a palavra que Maria falara a Elias, ele morreu. E Jorã, seu irmão, começou a reinar como seu sucessor no segundo ano de Jorã bar Ioshafat, rei de Judá, porque Eliazia não tinha filho. Os demais feitos de Eliazia, tudo o que fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. Capítulo 2. Elias e Eliseu. E aconteceu que quando Maria estava para elevar a Elias ao céu num redemoinho, Elias ia com Eliseu de Galala. E Elias disse a Eliseu: Espera-me aqui, porque Maria me enviou a Bituel. Porém, Eliseu disse: Vive, Maria, e vive a tua alma, que não te deixarei. Então desceram a Betuel. E os discípulos dos profetas que se achavam em Bituel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Não sabes que hoje Maria tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele respondeu: Eu também o sei, guardai silêncio. Então Elias disse a Eliseu: Espera-me aqui, porque Maria me enviou a Jericó. E Eliseu lhe disse: Vive, Maria, e vive a tua alma, que não te deixarei. Então eles foram a Jericó. E os discípulos dos profetas que se achavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes tu que hoje Maria tomará a teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele respondeu: Eu também o sei, guardai silêncio. Depois Elias disse a Eliseu: Espera-me aqui, porque Maria me enviou ao Jordão. Mas Eliseu lhe disse: Vive, Maria, e vive tua alma, que não te deixarei. Então foram os dois. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e pararam defronte a certa distância, enquanto eles dois pararam à margem do Jordão. Então Elias tomou o seu manto, dobrou e golpeou as águas do Jordão, as quais se depararam para um e para outro lado, e ambos passaram por terra seca. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede o que queres que te faça, antes que eu seja arrebatado de teu lado. Então Eliseu disse: Que uma porção dobrada de teu espírito seja sobre mim. Mas ele disse: É muito o que pediste. Se me vires quando eu for arrebatado de teu lado, assim te sucederá. Porém, se não, não sucederá. E sucedeu que, enquanto eles conversavam, ao ir caminhando, eis que um carro de fogo puxado por cavalos de fogo separou os dois. E Elias ascendeu ao céu num redemoinho. Ao ver Eliseu aquilo, eis que lhe gritou, dizendo: meu pai, o carro de Israel, seu povo, a cavalo. E jamais o voltou a ver. E, havendo tomado suas roupas, rasgou-as em duas partes. Depois ele recolheu o manto de Elias, que dele caíra, e voltou. Depois, parando à margem do Jordão, tomou o manto de Elias, que dele caíra, e golpeou as águas, dizendo: Ó Maria, Alahá de meu senhor Elias,
E ao golpear também as águas do Jordão, estas se separaram de um ou ao outro lado, e Eliseu passou. Ao ver isto, os discípulos dos profetas que se achavam na margem oposta em Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então vieram ao seu encontro e, prostrando-se em terra diante dele, lhe disseram: Eis que 50 homens valentes estão aqui com teus servos, que eles busquem a teu senhor. Talvez o espírito de Maria o levantou e o lançou em algum monte ou em algum vale. Porém ele respondeu: Não os envieis. Contudo, eles insistiram com ele até que ele se sentiu constrangido por causa deles e disse: Enviai-os. E eles enviaram os 50 homens, os quais o buscaram durante 3 dias, porém não o acharam. Ao chegarem diante de Eliseu, que ficara em Jericó, ele lhes disse: Não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que a localização da cidade é boa, tal como vê o nosso senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Então ele disse: Trazei-me uma vasilha nova e encheia de sal. E a trouxeram para ele. Depois saiu ele ao manancial das águas, lançou ali o sal e disse: Assim diz Maria: Eu tenho curado estas águas e não haverá ali mais morte nem esterilidade. E estas águas têm estado curadas até o dia de hoje, conforme a palavra declarada por Eliseu. Depois subiu dali a Betil, e quando ele subia pelo caminho, saíram os jovens da cidade e faziam zombaria dele, dizendo: Sobe, calvo, sobe, calvo. Então ele se virou e, vendo-os, os amaldiçoou no nome de Maria. E assim 2 ursos do bosque, que despedaçaram 42 daqueles jovens, e dali se dirigiu para o monte Carmela, e de lá voltou para Samaria. Capítulo 3. Yoram assume o reinado em Israel. Yoram bar Ahav assumiu o reinado sobre Israel em Samaria no 18º ano de Iosafat, rei de Judá, e reinou durante 12 anos. Yoram é Jorão, Ahav é Acabe, e Iosafat é Josafá. E fez o que é mal diante de Maria, embora não como seu pai e como sua mãe, pois ele tirou o obelisco de Baal que seu pai erigira, mas persistiu nos pecados de Ioravam Barnavat, que fizera pecar a Israel, e não se apartou deles. Eliseu profetiza a derrota de Moabe. Misha, rei de Moabe, que era criador de gado, pagava ao rei de Israel como tributo 100.000 ovelhas cevadas e 100.000 carneiros sem tosquiar. Mas depois que Ahabe morreu, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então o rei de Orã de Samaria saiu naquele mesmo dia e passou revista a todo Israel. Também foi e enviou mensagem a Iosafat, rei de Judá, dizendo: O rei de Moabe se rebelou contra mim. Vem comigo para ir à guerra contra Moabe. E Iosafat lhe respondeu: Irei à guerra. Eu sou como tu, meu povo como teu povo, e meus cavalos como teus cavalos. Depois lhe perguntou: Por qual caminho subiremos? E Yoram respondeu: Pelo caminho do deserto de Edom. E avançaram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e deram uma volta de 7 dias, mas não havia água para o exército nem para a gente que os acompanhava. Então disse o rei de Israel: para isso convocou agora Maria e esses 3 reis para entregá-los nas mãos de Moabe. Depois disse Josafat: Não há aqui algum profeta de Maria para que consultemos a palavra de Maria por meio dele? E respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui se encontra Eliseu bar-Shafat, quem vertia a água nas mãos de Elias. Então Josafat disse: A palavra de Maria está com ele. Então o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom desceram a ter com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu a ver contigo?
vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Então o rei de Israel disse a ele: Para isto convocou agora Mariá e estes 3 reis para entregá-los na mão de Moabe. Depois Eliseu disse: Vive Mariá dos exércitos, a quem tenho servido, que se eu não tivesse respeito pela pessoa de Josafá, rei de Judá, não te olharia nem te consideraria. Agora, pois, trazei-me um músico. E aconteceu que, enquanto o músico tocava, veio sobre Eliseu a mão de Mariá. E ele disse: Assim diz Mariá, que sejam feitas várias represas neste vale. Porque assim diz Mariá: não verão vento, nem verão chuva. Todavia, este vale se encherá de água, para que vós bebais, vosso gado e vossos animais. Ainda isto é pouco aos olhos de Mariá. Ele também entregará os moabitas nas vossas mãos, e arrasareis toda a cidade fortificada e toda a cidade importante, derrubareis toda a árvore boa, poluireis todas as fontes de água e enchereis de pedras todo o terreno fértil. Sucedeu pela manhã que, enquanto era oferecido o sacrifício, eis que as águas chegaram pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Quando todos os moabitas perceberam que os reis tinham subido a lutar contra eles, convocaram a todos, desde o que cinge a espada em diante, e permaneceram na fronteira. Quando se levantaram bem cedo e o sol resplandeceu sobre as águas, os moabitas viram que as águas defronte deles estavam avermelhadas como sangue, e disseram: Isto é sangue. Sem dúvida que aqueles reis lutaram contra si, e cada um matou seu companheiro. Agora, pois, ao despojo ao Moabe. Porém, quando eles chegaram ao acampamento de Israel, os filhos de Israel se levantaram e atacaram os moabitas, os quais fugiram diante deles e incursionaram contra os de Moabe, e os mataram à espada. E deixaram as cidades em ruínas, e cada homem lançou a sua pedra de tal modo que aterraram todo o terreno fértil. Depois poluíram todas as fontes de água, derrubaram todas as árvores boas, até que deixaram só as pedras do muro das cidades arruinadas. Mas os que atiravam com fundas rodearam o muro e o arrasaram. E o rei de Moabe, ao ver que a batalha se intensificava contra ele, tomou consigo os 700 homens que desembainhavam espada para fugir do rei de Edom, porém não pôde. Então ele tomou seu filho primogênito, o que havia de reinar como seu sucessor, e o ofereceu como oferta queimada sobre o muro. E houve grande ira contra Israel, e eles se retiraram e voltaram para a sua terra. Capítulo 4. A multiplicação do azeite de uma viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu e disse: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que teu servo temia Mariá. Porém, um credor veio para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Então Eliseu lhe perguntou: Que posso fazer por ti? Diga-me o que tens em casa. E ela lhe respondeu: Tua serva não tem em casa nada, mais que um recipiente com azeite. Ele lhe disse: Sai da tua casa para pedir vasilhas emprestadas a todas as tuas vizinhas, que sejam vasilhas vazias e não peças poucas. Depois entre e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Depois verte o azeite em todos esses recipientes até que encham, e traga-me. E ela partiu dele, entrou e fechou a porta atrás de si e de seus filhos, e eles lhe faziam os recipientes, e ela vertiu o azeite. Sucedeu que, quando foram cheios os recipientes, ela disse a um filho seu: Traze-me mais recipientes. Seu filho lhe respondeu: Não há mais recipientes. Então cessou o azeite. Em seguida, ela foi informar ao profeta de Alahá, e ele disse: Anda, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que restar. Eliseu e o filho da Shilomita. Sucedeu que no dia seguinte Eliseu foi e passou por Shilo, e havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para que comesse. E toda vez que passava, ia ali para comer. Então disse a ela a seu marido: Eis que eu sei que o profeta de Alahá, que passa frequentemente por nossa casa, é santo. Preparamos-lhe uma pequena habitação
acima, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada, para que quando chegue a nós possa se recolher ali. Aconteceu um dia que ele chegou por ali e recolheu-se ao aposento alto e se deitou ali. E disse a seu criado, Garze chama. A seu criado Garze, chama esta Shilomita. Então ele a chamou e ela se apresentou diante dele. E ele lhe disse, eis que tu tens te preocupado conosco com todo este cuidado. Que devo fazer por ti? Qualquer coisa que necessites para ti, eu falarei com o rei ou com o general do exército. Mas ela respondeu, eu vivo bem no meio do meu povo. Eliseu perguntou, que posso fazer por ela? Garzi lhe respondeu, em verdade ela não tem filho, e seu marido é de avançada idade. Então ele disse, chama. Assim ela se colocou à porta. Depois ele disse a ela, ano que vem, por esse tempo, tu abraçarás um filho. Mas ela disse, não, meu senhor profeta de Alá, não mintas a tua serva. Contudo, a mulher concebeu no ano seguinte, naquele tempo. Ela deu à luz um filho, tal como Eliseu lhe dissera. Mas quando o menino cresceu, sucedeu um dia que ele saiu aonde estava seu pai com os segadores. E disse a seu pai, minha cabeça, minha cabeça. Então o pai disse a seu criado, toma-o e leva-o com sua mãe. E o criado o tomou e o levou com sua mãe. E o menino esteve sentado sobre seus joelhos até o meio-dia, depois morreu. Então ela subiu e o deitou sobre a cama do profeta de Alá. Depois fechou a porta de trás de si e saiu. Em seguida ela chamou seu marido e lhe disse, envia-me um dos criados e uma das jumentas, para que eu alcance o profeta de Alá. Ele lhe disse, que vais a ele agora? Porque não é lua nova nem dia de repouso. Mas a Shilomita respondeu, montai-me na jumenta. Depois ordenou ao criado, toma as rédeas e anda, não te detenhas para descansar por minha causa, exceto se eu te disser. E ela foi ao profeta de Alá ao Monte Carmelo. Ao vê-lo, o profeta de Alá de longe disse a seu servo Garze, eis ali está a Shilomita. Corre agora para encontrá-la e pergunta-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com o menino? E ela respondeu, bem. Porém, ao chegar ela ao monte, ao profeta de Alá, agarrou seus pés. Então chegou Garzi para apartá-la, mas o profeta de Alá lhe disse, deixe-a, porque ela tem a alma amargurada. E Maria me ocultou, não me deu a conhecer. E ela replicou, acaso pedi eu algum filho a meu senhor? Não te disse, não o pediste para mim? Então ele disse a Garzi, cinge teus lombos, toma o meu bastão em tuas mãos e vai-te. Se encontrares a alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bastão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse, vive Maria e vive minha alma, que não me apartarei de ti. Então ele se levantou e a seguiu. Mas Garzi passou adiante deles e colocou o bastão de Eliseu sobre o rosto do menino. Porém ele não falou nem reagiu. Então ele voltou ao encontro de Eliseu para lhe informar e lhe disse, o menino não despertou. Ao chegar Eliseu à casa, observou, e eis que o menino estava morto, estendido sobre sua cama. E havendo entrado, fechou a porta atrás dele. E orou a Maria. Deles dois, e orou a Maria. Depois subiu à cama e se deitou sobre o menino, colocando sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele e suas mãos sobre as mãos dele. E estando deitado sobre ele, o corpo do menino aqueceu. Em seguida voltou Eliseu e andou de um lado para o outro pela casa. Depois subiu e se deitou sobre o menino. Então o menino falou a plena voz 7 vezes. Depois o menino abriu seus olhos. Depois Eliseu chamou a Garzi, dizendo, chama esta Shilomita. Então ele a chamou, e ela veio a ele. E ele lhe disse, toma a teu filho. Então ela, caindo a seus pés, se prostrou no solo, e havendo tomado a seu filho, saiu. Eliseu voltou a Galala, e havia fome na região. Os discípulos dos profetas estavam assentados defronte dele. E ele disse a seu servo,
Ponham uma panela grande e preparam um cozido para os discípulos dos profetas. E um deles saiu ao campo para recolher ervas silvestres e achou uma abóbora. Então recolheu dela abóboras silvestres. Depois chegou e as colocou na panela do cozido, sem saber o que era. Então serviu aos homens para que comessem. Mas quando comeram o cozido, disseram: Profeta de Allahá, a morte na panela. E não puderam continuar comendo. Então Eliseu disse: Trazei-me farinha e colocai na panela. Depois disse: Serve ao povo para que coma. E já não havia nada mal na panela. Chegou certo homem da cidade dos gigantes e trouxe ao profeta de Allahá alimento das primícias em um pano, 20 pães de cevada e grãos de trigo novo. E Eliseu disse: Dá ao povo para que coma. Então lhe perguntou seu criado: Como hei de pôr isso diante de 100 homens? Eliseu lhe voltou a dizer: Dá ao povo para que coma, porque assim diz Mariá: comerão e sobrará. E ele o pôs diante deles e comeram, e lhe sobrou, de acordo com a palavra de Mariá. Então, vários feitos aqui de Eliseu, né? Chamados milagres. Capítulo 5. Naamã, o arameu curado de sua lepra. Naamã, general do exército do rei de Arã, era um homem importante diante do seu senhor e tido em alta estima, pois Mariá livrara por ele a Arã. Além disso, o varão Naamã era um guerreiro valente, porém tinha lepra. Os arameus saíram em grupos e levaram cativa desde a terra de Israel a uma garota muito jovem, a qual puseram ao serviço da esposa de Naamã. Ela disse a sua senhora: Bem sucederia, meu senhor, se recorresse ao profeta que está em Samaria. De imediato o curaria de sua lepra. Então foram e informaram seu senhor e lhe disseram: De tal e tal maneira falou a jovem de Israel. E o rei de Arã lhe disse: Anda, vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E partiu levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou a carta ao rei de Israel, na qual estava escrito assim: No momento em que chegar esta carta a ti, verás que eu te enviei o meu servo Naamã para que o cures de sua lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou sua roupa e disse: Acaso sou Allahá para dar morte e dar vida, para que este me mande dizer que eu cure a um homem de sua lepra? Saibas, pois, e percebei que ele busca provocar contenda comigo. Porém, quando o profeta de Allahá, Eliseu, soube que o rei rasgara sua roupa, mandou perguntar ao rei: Por que rasgaste tua roupa? Que venha a mim e saberá que há profeta em Israel. E Naamã foi com os seus cavalos e seus carros e se deteve à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou dizer por meio de um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e ficarás purificado. Mas Naamã se indignou e se foi, dizendo: Eu pensei, sem dúvida ele sairá a mim, por-se-á em pé, invocará o nome de Mariá, seu Allahá, depois imporá sua mão sobre a parte leprosa e ela ficará sã. Não são melhores os rios de Damasco, o Amana e Farfar do que todos os rios de Israel? Irei me lavar neles e ficarei purificado? E voltou-se e se foi indignado. Mas chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Senhor nosso, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, não o farias? Mas ele te disse algo simples: vai e lava-te, para que fiques purificado. Então ele foi se lavar 7 vezes no Jordão, de acordo com a palavra do profeta de Allahá. Sua carne tornou-se como a carne de um menino pequeno e ele ficou purificado. Depois Naamã voltou ao profeta de Allahá com toda a sua companhia. E ao chegar parou diante dele e lhe disse: Agora compreendi que não há Allahá em toda a terra, exceto em Israel. Agora, pois, aceite esse presente da parte do teu servo. Porém Eliseu respondeu: Vive Mariá, a quem tenho servido, que nada receitarei. Naamã insistiu que aceitasse algo, mas ele recusou. Então disse Naamã: Pois se não aceitas, que
desta terra desce a teu servo a carga de um par de mulas, porque teu servo nunca mais oferecerá ofertas queimadas nem sacrifícios a outros deuses, senão somente a Mariá. Mas perdoe Mariá, teu servo nisto. Quando meu senhor entrar no templo de Ramon para adorar ali, e ele se apoie em minhas mãos, e eu me incline no templo de Ramon, quando eu tiver que me inclinar no templo de Ramon, Mariá, perdoe nisto teu servo. Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Tendo Naamã se distanciado nele a 1 hora de caminho. Garze, servo de Eliseu, o profeta de Elará, disse: eis que meu senhor facilitou as coisas a Naamã, o arameu, pois não aceitou dele o que lhe trouxe. Vive Mariá, que certamente correrei atrás dele, e tomarei alguma coisa dele. E Garzi correu atrás de Naamã, e ao perceber Naamã que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e lhe perguntou: estás bem? E ele disse: estou bem, meu senhor. Me enviou dizendo: neste momento chegaram a mim 2 homens da região montanhosa de Efraim, que são dos discípulos dos profetas. Dê para eles 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Então disse Naamã: eu desejo que aceites 2 talentos. Ele insistiu, e amarrou 2 talentos e 2 mudas de roupas em 2 bolsas, e os entregou a 2 dos seus criados, para que os levassem diante dele. Depois, ao chegar a um lugar escondido, ele os tomou deles e os guardou na casa. Depois despediu os homens, e eles se foram. Em seguida, foi e se colocou diante de seu senhor. E Eliseu lhe perguntou: Garze, onde estiveste? Ele respondeu: teu servo não foi a nenhum lado. Então Eliseu lhe disse: meu coração me declarou quando o homem desceu do carro para ir a teu encontro. É este o tempo para que ganhes dinheiro, ou adquiras roupas olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua consciência para sempre. Então ele saiu de sua presença, leproso, branco como a neve. Duro, hein? Dureza. Capítulo 6. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: este lugar no qual vivemos contigo nos é estreito. Deixa-nos ir ao Jordão e que cada um corte dali uma viga, para que façamos para nós mesmos um lugar para morar. Ele respondeu: ide. Depois falou um deles, dizendo: se desejares, vem com os teus servos. E ele disse: irei. Então foi com eles, e chegaram ao Jordão e cortaram algumas mateiras. Mas aconteceu que, quando um deles estava derrubando um tronco, o ferro de seu machado caiu no meio das águas, e ele gritou, dizendo: eu te suplico, meu senhor, teu servo o havia pedido emprestado. Então o profeta de Elará lhe perguntou: aonde caiu? Em seguida ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. Depois disse: toma. E ele estendeu sua mão e o tomou. O rei de Arã se achava em guerra contra Israel, e havendo tomado conselho com os seus servos, disse: em tal e tal lugar ficai à espreita. Mas o profeta de Elará enviou uma advertência ao rei de Israel, dizendo: tenha cuidado, não passes por tal lugar, pois ali estão os arameus à espreita. E o rei de Israel enviava exploradores ao lugar que o profeta de Elará lhe indicava, de maneira que tomava precauções com respeito a tal lugar. E isto nem uma nem 2 vezes. Então o coração do rei de Arã se perturbou com isto, e chamou a seus servos para lhes reclamar: não me informarão quem dos nossos está da parte do rei de Israel? E um dos servos respondeu, dizendo: nenhum de nós esteve ali, ó rei, meu senhor. Mas Eliseu, o profeta que há em Israel, informa ao rei de Israel o que tu planejas em teu quarto íntimo. Então ele disse: ide e vê onde ele está, e eu enviarei para pegá-lo. E lhe trouxeram um informe dizendo: eis que se encontra em Dotã.
E ele enviou para lá cavalos, cavaleiros e um poderoso exército, os quais chegaram de noite e rodearam a cidade. E quando aquele que serviu o profeta de Allahá se levantou muito cedo para partir, viu o exército que tinha rodeado a cidade, junto com os cavalos e cavaleiros. E seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Então ele lhe respondeu: Não tenhas medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Assim, Eliseu orou a Maria, dizendo: Ó Maria, abre seus olhos para que ele veja. E Maria abriu os olhos do jovem e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e guerreiros em carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram contra eles, Eliseu orou a Maria e pediu: Fere a este povo com cegueira. E ele os feriu com cegueira conforme a petição de Eliseu. Depois Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, eu vos guiarei ao homem que vos buscais. Então ele os levou a Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Maria, abre os olhos desses para que possam ver. Então Maria abriu seus olhos e eles puderam ver. E eis que se encontravam no meio da Samaria. Ao vê-los, o rei de Israel perguntou a Eliseu: Eu os atacarei, meu pai, eu os atacarei? Mas ele lhe disse: Não os ataques. Atacarias aos que tomassem cativos com tua espada e com teu arco. Põe diante deles pão e água, para que comam e bebam, depois que voltem a seu senhor. Então lhes preparou um grande banquete, e havendo eles comido e bebido, voltaram a seu senhor. E os bandos dos ladrões de Arã nunca mais voltaram ao território de Israel. Fome devido ao cerco em Samaria. Versículo 24, capítulo 6. A partir de então, Bar-Hedad, o rei de Arã, reuniu todo o seu exército e foi à guerra e pôs Samaria sob cerco e lutou contra ela. E houve grande escassez em Samaria, ao ser submetida ao cerco de tal modo que se vendia uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabá de esterco de pombas por 5 peças de prata. Sucedeu que quando o rei de Israel passava sobre a muralha, uma mulher clamou a ele por ajuda, dizendo: Ajuda-me, ó rei, meu senhor. Mas ele disse a ela: Que Maria te ajude. De onde te poderei ajudar eu? Da eira ou do lagar? O rei lhe perguntou: Que te sucede? Ela lhe respondeu: Esta mulher me disse: Dá a teu filho para que o comamos hoje, e amanhã comeremos a meu filho. Cozemos, pois, a meu filho e o comemos. Então eu lhe disse ao dia seguinte: Dá a teu filho para que o comamos. Mas ela escondeu seu filho. Quando escutou o rei as palavras da mulher, enquanto ia caminhando sobre a muralha, rasgou suas vestes. E o povo notou que ele ia vestido de cilício, interiormente sobre o seu corpo. Então ele disse: Assim me faça Allahá, e ainda me acrescente se a cabeça de Eliseu Bar-Shafat ficar hoje nele. Enquanto isso, Eliseu estava em sua casa, assentado, e os anciãos estavam assentados defronte dele. Mas antes que chegasse o mensageiro a ele, Eliseu disse a seus anciãos: Vistes como este filho do homicida envia para que me cortem a cabeça? Olhai quando chegar o mensageiro, fechai a porta e deixai-o fora, pois o ruído dos pés de seu senhor o segue. E enquanto ele ainda estava falando com eles, chegou o mensageiro a ele e disse: Eis que esta calamidade vem da parte de Maria. Por que oraria de novo a Maria? E é isso, gente. Vou encerrar a leitura de hoje. Fomos até o capítulo 6. Do 1 ao 6 hoje, no segundo livro de Reis. Ok? Então, agradeço aí a todos que estiveram conosco aí nesse momento de leitura. Que tenhamos aí uma semana abençoada. Na quarta-feira voltamos com a continuidade aqui do segundo livro de Reis. Tenhamos uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada, muito trabalho, muita saúde para todos. Vamos em frente. Quarta-feira estaremos juntos novamente. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu.